Graças a Deus, irmãos, boa noite. Vamos dar início a mais um culto de adoração ao nosso Deus. Vou estar fazendo uma leitura em Salmo 34, do versículo 3, 4 e 5, que diz assim: Proclame a grandeza do Senhor comigo, junto exaltemos o teu santo nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olharam para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Amém. Que essa noite Deus possa estar falando conosco, estar fazendo uma oração. Senhor, obrigado pela oportunidade, obrigado por mais uma vez estarmos reunidos como igreja. Obrigado pela tua mão poderosa, Pai, ter nos guardado, ter nos livrado, ter nos sustentado tuas mãos. Pai, se faz presente nessa noite nas nossas vidas, faz presente nessa noite dos nossos lares. Isso é um culto de terça-feira, Pai, como nós tínhamos como tradição fazer esses cultos nos lares, ó Pai. Mas devido a tudo isso, nós continuamos fazendo. Por que não, ó Pai, que Tu possa estar abençoando grandiosamente, ó Pai, cada lar que abriu as portas, que ligaram a TV ou o celular ou qualquer outro aparelho. Tu possa estar abençoando grandiosamente esse lar, ó Pai, derramando as tuas ricas bênçãos, ó Pai, repreendendo todo o mal, repreendendo tudo que não provém de Ti, Senhor. Tu possa estar abençoando grandiosamente os moradores desses lares que abriram, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, na Tua graça e o Teu poder sobre a vida deles. Em nome de Jesus, nós louvamos e adoramos o Teu santo nome, Senhor. Toda a glória e honra e poder somente a Ti. Essa noite nós vamos estar falando de algo interessante e gostaria que os irmãos refletissem junto comigo também essa noite. Duas maneiras de buscar relacionamento. Nós praticamente quase terminando o ano, hoje dia 1º de dezembro, falta praticamente 30 dias para terminar o ano. E eu gostaria de deixar essa mensagem com os irmãos e com as irmãs, que vocês possam estar refletindo sobre isso, né? E como foi 2020? Né? Qual o relacionamento que você teve com o Senhor nesse período? Esse período que a gente praticamente 8 meses a 9 meses aí, praticamente isolado, a gente não teve trabalho nenhum, vamos dizer assim, fisicamente. Mas virtualmente nós tivemos muitos trabalhos, praticamente não falhou nenhum trabalho nosso que nós temos aí durante a semana. Né? Salvo exceção de segunda-feira, praticamente era nos lares, mas a gente transferiu para sexta-feira também, mantemos a reunião de oração, visitando os lares também. Então eu gostaria, irmãos, que vocês, irmãos, refletissem sobre isso. Deus falou ao meu coração e quero tentar passar para vocês essa mensagem. São duas maneiras de buscar relacionamentos. E é interessante que são duas passagens de Eliseu, que fica lá em 2 Reis 4, 1 a 7, praticamente o capítulo 4. E nesse capítulo 4 ele fala praticamente de dois relacionamentos de pessoas com Deus. Então, espero que todos, né, e todas estejam no segundo relacionamento, que não somente no primeiro, mas que estejam no segundo relacionamento. Então, nós vamos estar fazendo duas leituras. Fica lá em 2 Reis, capítulo 4, primeiro do 1 a 7, e depois a gente estava lendo do 8 ao 10, que é o segundo relacionamento. Diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia o Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Diz-me, o que tens em sua casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse-lhe: Vai, pede emprestadas
de todos os vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a par a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Eles traziam as vasilhas e ela as enchiam. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse-lhe: e ele disse: vai, vende o azeite e paga a sua dívida, e tu e teus filhos vive o resto. A segunda porção, continuando, 2 Reis 4, 8 a 10, diz assim: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão. Sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este, que sempre passa por nós, é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E aqui estamos falando de dois relacionamentos distintos, e narrados de uma forma diferente e de um modo diferente de ver. Se a gente for ver hoje, tem muitos relacionamentos que se desgastam e deterioram com uma facilidade muito grande. Amigos que brigam por poucas coisas, casamento que acabam também por poucas coisas, mínimas coisas, pessoas procuram não se aprofundar, procuram não entender, não compreender o que se passa entre um e o outro, e acaba com uma facilidade tão grande esses relacionamentos, né, que a gente vê, e tantas coisas ao nosso redor, à nossa volta, a gente tem visto isso. Né? Relacionamentos que acabam de uma maneira tão boba, tão banal, mas nós vamos estar colocando dois modos de relacionamento hoje à noite. Uma maneira superficial, que a gente tem visto, eu acabei de falar, por pouca coisa as pessoas têm se desfeito, têm brigado, irmãos, irmãs, e vai por aí afora. Uma maneira mais profunda de compreender, né, e se aprofundar mais no relacionamento, não importando o que venha a acontecer, mas uma maneira diferente, um modo diferente de se relacionar, um modo diferente de ver as coisas. E a gente vai também ver um pouquinho também e uma olhada na busca da durabilidade desse relacionamento, que eu estou falando, que não superficial, mas de uma profunda e intensa. O primeiro texto fala de uma viúva que o marido morreu. Eu vou estar falando algo aqui, mas para a gente, né, homens, né, esse alerta serve para a gente, né? Se morrermos, como que vai ficar a nossa família? O que nós temos deixado? Será que nós temos deixado só dívida? Temos deixado algum lugar para a família morar? Alguma coisa para a pessoa sobreviver? Isso para a gente pensar e refletir um pouco, né, como tem sido a nossa vida, né, como tem estado a nossa vida. Se nós temos feito alguma coisa, se acaso nós morremos, e o que nós vamos deixar para os nossos familiares. Quando eu falo familiares, irmãos, família, né, que eu sempre falo, família assim, quando você casa, a família sua é você e sua esposa e seus filhos. Pai e mãe passa a se tornar o quê? Parentes, já não faz mais parte da família. Mas a gente tem um modo de falar, família, não é família, né? Família é você, sua esposa e seus filhos.
Quando seu filho casar, sua filha casar, ela vai ter a família dela, né? Você passa a ser parente. Então, como que tem deixado você, sua família, né? Como que você vai suprir a família? A viúva tem um grande problema e leva diante do profeta Eliseu. Ele é representante de Deus. Ela busca a Deus e um homem de Deus, baseado no quê? Numa necessidade, naquilo que ela está precisando, naquilo que ela necessita, né? Esse relacionamento tem um princípio do quê? A necessidade. Eu quero me relacionar porque quero ganhar. Necessito de alguma coisa, uma cura, uma libertação, um emprego, e vai por aí afora. Relacionamento que só baseia, né, no querer não tem muita durabilidade. Isso não funciona. Mas essa mulher vai procurar o profeta porque estava precisando de alguma coisa, precisava de uma necessidade, ela tinha uma necessidade, ela precisava de alguma coisa para resolver o problema dela. Mas isso não tem problema, né? A gente está falando o seguinte, não que isso você não deva fazer. Você deva fazer, se você precisa, por que não buscá-lo? Mas a gente vê o relacionamento aqui da primeira, que ela simplesmente, a gente não vê história, a gente não vê mais nada sobre essa primeira mulher. E que muitas vezes as pessoas têm feito o quê? Hoje em dia a gente tem visto. As pessoas só têm procurado porque quer alguma coisa, precisa de alguma coisa, necessita de alguma coisa. Então, eu gostaria que os irmãos entendessem isso, né? Eu vou buscar a Deus porque só eu quero, eu preciso de alguma coisa. Que não fique só nisso, né? A gente vai se aprofundando um pouquinho, gostaria que aí a gente vai se aprofundando, vai vendo, né, o que é um relacionamento. E a gente vê aqui, e não volto a falar de novo, não que você não deva fazer isso, deva fazer, mas não fique só nisso, né? Vai além disso daí, que a gente vai estar olhando agora, que é o segundo relacionamento. Então gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção nesse segundo relacionamento. Porque o primeiro, se a gente for ver, simplesmente vai do capítulo 1, vai do versículo 1 ao versículo 7 e não toca mais no assunto, né, sobre essa viúva, ou sobre esse relacionamento, ou sobre a procura ou a necessidade dessa pessoa. Resolver o problema dela e acabou o assunto. E agora a gente vai estar entrando no segundo relacionamento, que vai do versículo 4, né, e aí volta novamente lá vai do versículo 8, e depois também a gente vai ver um pouquinho mais para frente, a gente vai ver a história dela novamente, um pouquinho mais adiante. Aí diz o que? Essa viúva, ela simplesmente chama Eliseu para conversar, para comer um pão, para fazer uma refeição. Ela simplesmente isso. Ela não tem interesse nenhum. Ela não quer nada, simplesmente ela quer servir. Servir quem? Servir um homem de Deus. Ela chama ele para quê? Para comer alguma coisa com ele. E aí a interpretação minha, que eu acho que o profeta deve ter pensado, não está escrito, mas imagino que seria assim. Falou, peraí, para que você quer que eu vá na sua casa? Para fazer o lanche. Ele fala, lanche? Não sei não, é uma coisa estranha aí, eu acho que está querendo alguma coisa. Deve ter mais alguma coisa aí por trás de tudo isso. Pois as pessoas que me procuram querem sempre alguma coisa, querem receber algo. Mas essa mulher não quer nada, somente oferece algo. A Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Ela procura o profeta e a Deus, mesmo não precisando de nada. Daí, todas as vezes que Eliseu passava por lá, entrava para comer. Palavras minhas, crente, gosta de uma boa refeição, gosta de comer, né? E a gente vê, quando a gente se reúne, sempre se reúne em volta do quê? De uma boa mesa. Isso é muito bom, isso é gostoso, é salutar. 2 Reis 4:9 diz assim, e ela disse ao seu marido, eis que tenho observado que esse que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto, junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e a aquecer, vindo ele,
a nós, para ali se recolherá. Isso é um relacionamento sadio. Começa com uma visita, pois o relacionamento sadio cresce gradativamente. Por isso, muitas pessoas quebram a cara e se entregam à totalidade no primeiro encontro. Hoje estava escutando de manhã uma breve pregação e a pessoa falou justamente sobre isso, né? Confirmando que muitas vezes as pessoas, sabe, mal conhecem, já chama para dentro de casa, já dá carona, já quer fazer um monte de coisa, abre a vida inteirinha em questão de horas ou um dia, e aí acontece alguma coisa, não sabe o porquê, né? E que eu falo que relacionamento é gradativo, né? Pouco a pouco você vai conhecendo, você vai abrindo as pessoas também, e você vai se relacionando com a pessoa, vai conhecendo a pessoa. E o que a gente vê hoje em dia aí, né, as pessoas marcam um encontro via internet com o Brad Pitt, aquela imagem linda, e a hora que vai no encontro, encontra lá com o Pedro de Lara. É o que a gente vê muitas vezes. É isso, as pessoas querem coisas muito imediatas, rápido, né? E quer consumir. E as pessoas não querem ter um relacionamento profundo. A Bíblia diz em Oséias 6:3, diz assim: então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Até com as coisas de Deus, tem que ser devagar. Quantas pessoas temos visto chegar aí a 1000 por hora e depois de algum tempo, cadê a pessoa? E aí vai procurá-la e ela diz simplesmente, decepcionei. Decepcionei com fulano, decepcionei com Beltrano, não era isso que eu queria, não era bem aquilo ali, e vai por aí, né, se decepciona com uma coisa tão fácil, tão boba, né, as pessoas. Então, o relacionamento maduro e saudável cresce gradativo, degrau por degrau, vez por vez, né? Aí, antigamente, a gente sempre ouvia falar, né, a gente conhece, antigamente se fala assim, para se conhecer uma pessoa, deveria se comer 1 quilo de sal junto. Só que a gente fala um saco de sal, não 1 quilo, um saco de sal. Só que o saco de sal não é aquele de meio quilo, não. Antigamente, o saco de sal era aquele de 60 quilos. Então, é muito tempo. Para você comer 60 quilos de sal, demora muito tempo para você conhecer as pessoas. E muitas vezes a gente não conhece. E muitas vezes nós somos surpreendidos por alguma coisa, por alguma atitude ou por palavras que muitas vezes que nós jamais esperaríamos da boca de alguma pessoa. 2 Reis 4, 12 e 16 diz assim: então Eliseu disse ao seu servo Geazi: chama essa sunamita. E chamando-a ela se pôs diante dele, porque ele tinha falado a Geazi, diz-lhe: eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que eu fale por ti ao rei, ao capitão do exército? E ela disse: eu habito em paz no meio de um povo. Ela tinha algum problema? A princípio, ela fala que não. Ela falou para o profeta que ela não tinha nenhum problema e não precisava de nada, porque ela era feliz. Aí eu faço a pergunta: ela tinha filho? A gente vê pela história que não, ela não tinha filho. Mas ela queria o filho? Provavelmente sim. Porque na época, uma mulher estéril não era bem quista, ou não era bem vista, porque ela não ia produzir herdeiro, ela não iria gerar herdeiros, né, para a família, ou dar um herdeiro para o marido, né? Então, mas mesmo assim, independente do que seja, ela era feliz. E aí a gente vê, né? As pessoas que se relacionam bem consigo mesmo, com Deus e com os outros, aprendem a ser feliz, mesmo que não tenha tudo o que queira. Se a gente for refletir aqui,
Vou fazer essa pergunta para você, meu irmão, minha irmã. Você é feliz? Você é feliz com aquilo que você tem? Você precisa de alguma coisa a mais para você ser feliz? Você precisa de algo para ser feliz? Então essa pergunta eu deixo para os irmãos e as irmãs refletirem sobre isso. Para ser feliz, você precisa de algo para completar sua felicidade? Não sei. É a mesma coisa que uma pessoa tem tudo, né? Uma excelente casa, seu marido tem um bom cargo, em uma grande empresa, tem um carrão, excelentes filhos, e ela não gosta dos seus pés. E diz, né, como uma mulher pode ter um pé que calce 40? Se a gente for avaliar, ela tem tudo. Só porque calça 40, né? Isso não quer dizer nada. Compra um bom sapato e tudo bem. Completa a felicidade. Mas se a gente for avaliar, ela não olhou nos detalhes, né? Ela não olhou em tudo aquilo que estava em volta dela. Ela simplesmente olhava para o pé dela. E aí, será que nós temos olhado para o pé nosso? Será que nós temos olhado para as nossas mãos? Será que nós temos olhado para o nosso cabelo, para os nossos olhos, para o nariz, para a boca, para os dentes, né? Para a voz? Para onde nós temos olhado, né? Ela foi embora, deixou o quarto. Eliseu, mas Geazi disse: Eliseu, você notou que ela não tem filho e seu marido está avançado em idade? Eliseu pede para chamar novamente a mulher. Ela pediu filho? Ela não pediu filho. Mas ela queria? Provavelmente, certeza que ela queria um filho. Mas a Bíblia diz o seguinte: todas as vezes, né, que você buscar a Deus com intensidade e servir a Deus e buscar o reino de Deus, em Mateus 6,33 diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque primeiro o reino de Deus. Deus sabe, né, o que a gente precisa. E fala assim, se entrega a Ele, põe tudo à disposição dEle. E diz: eu não quero andar contigo pelo que o Senhor pode fazer. Eu quero andar contigo porque eu te amo e tudo que é meu é teu. Então Deus diz o quê? Tudo que é meu é teu, meu filho, minha filha. Então que você venha refletir sobre isso. Segundo Reis 4,16 diz assim: e ele disse: a esse tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás o filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. E aí a gente vê o quê? Pela história, que Deus realizou 2 milagres, né? Ela era estéril e o marido era avançado em idade. Segundo Reis 4:18 a 23 diz assim: e crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu a ter com seu pai, que estava com os segadores, e disse ao seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leve-o à sua mãe. E ele o tomou e levou à sua mãe, esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. E subiu ela e deitou o menino, né, sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta e saiu. E chamando seu marido, disse-lhe: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vás a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. O marido falou: não é sábado e nem lua nova. Ela disse, minha interpretação falando, provavelmente ela deve ter falado: não preciso de dia ou hora de encontrar o homem de Deus, pois eu tenho um relacionamento com o homem de Deus. Ele é meu amigo. Não tem dia nem hora se Deus é contigo. Sabe como é? Eu estou tão atarefado e não tenho tempo para orar.
Isso é conversa fiada. Só se ora de joelho no chão e boca no pó? E se você quebrar a perna? Oh, Senhor, vai ficar ruim de orar. Orar pode ser em qualquer hora, qualquer lugar, irmãos e irmãs. Esteja você dentro de um ônibus lotado, num trem lotado, num trânsito terrível, que eu deixo aqui. Antes de nós reclamarmos, nós devíamos transformar aquele local, aquela hora, aquele momento, sabe, um lugar de oração. Nós não precisamos estar de joelho, nós não precisamos estar num quarto fechado, nós não precisamos estar na igreja, ou numa reunião de oração, ou estar no monte. Você pode transformar qualquer lugar, quando você tem um relacionamento com Deus, um lugar de oração. Para você clamar, para você louvar, para você adorar, para você cantar salmos e cantos espirituais. Então, antes de reclamar, faça isso. Isso o que é? É relacionamento com Deus. É relacionamento profundo, relacionamento duradouro, relacionamento que tem duas mãos, sabe? Vai e vem, vai e vem. Você adorar o Senhor abençoar a sua vida. Salmo 51, 17b diz assim: um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Aleluia, glórias ao Senhor, ao nosso Deus. Então você pode transformar qualquer lugar um lugar de oração, de relacionamento com Deus. 2 Reis 4, 25 e 26 diz assim: partiu ela, pois foi ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-o, o homem de Deus de longe, disse a Geazi: meu servo, seu servo, eis aí a sunamita. Agora, pois, corre ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Geazi pergunta para a mulher: você está bem? Seu marido está bem? Seu filho está bem? E ela disse que vai bem. Ela mentiu? Não, ela não mentiu. Ela só não quis falar com quem não poderia resolver o problema. O que adianta você ficar falando, contando suas histórias ou lamuriando com pessoas que não vão interceder com você, não vão interceder por você, ou orar por você, e que não vai aconselhar você? Então procure realmente, como foi anteriormente, quando você se abrir, se relacionar com as pessoas, que realmente as pessoas possam te ajudar. 2 Reis 2, 27 diz assim: chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou-o aos seus pés, mas chegou Geazi para retirá-lo. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Deus não tinha revelado nada para ele, para Eliseu, e nem precisava, pois ele tinha intimidade com ela. Ela podia narrar o episódio, e assim que faz, quando tem intimidade, não precisa ninguém para intermediar a conversa. Vou lá e falo com a pessoa, com as pessoas que eu tenho relacionamento. Eliseu faz um negócio meio estranho e o menino ressuscitou. Qualquer coisa vocês leem lá o que aconteceu, o que Eliseu fez. Não é o caso agora a gente falar sobre isso. Mas ele fez um negócio meio estranho, meio esquisito lá e o menino ressuscitou. Aí você pensa que a história acabou por aí. Só que não, a história ainda continua. A história da primeira mulher, como a gente falou, a gente leu, durou simplesmente 7 versículos. E com essa segunda, a gente vê lá em 2 Reis 8, 1. Passou o tempo e Eliseu continuou frequentando aquela mulher, aquela casa. E falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele ressuscitara, dizendo: levanta-te, vai, pega tu e tua família, e peregrina onde puderes peregrinar,
porque o Senhor chamou a fome, o qual também virá à terra por 7 anos. Quem revelou tudo isso a Samuel? Isso, a Samuel. Quem revelou é Eliseu, né? Não Samuel. Foi Deus. Por que a mulher cuidava de Eliseu? 2 Reis 4:9 diz assim: E ela disse ao seu marido: Eis que tenho observado que este, que sempre passa por nós, é um santo homem de Deus. Aqui a gente vê o relacionamento, né? Por quê? Deus revelou para Eliseu falar para a mulher sair para peregrinar, para que ela não ficasse naquela região, porque por 7 anos teria fome naquele local, não teria nada para comer, eles passariam necessidade. E o que faz? A mulher pega as coisas e vai. Ela vai com a família e sai para outros lugares que a Bíblia não diz. Aí depois de 7 anos, essa mulher volta para o local dela, para as terras dela, né? Para a propriedade dela. E sucedeu que ao fim de 7 anos a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. E aí a gente continua a história a Eliseu, é muito interessante, né? Como Deus age, né? Quando a gente tem um relacionamento com o Senhor. Como Deus prepara todas as coisas quando nós temos um relacionamento íntimo com o Senhor, né? Quando a gente vê o cuidado de Deus com as nossas vidas. Você vê o cuidado de Deus com os nossos familiares, né? Você vê o cuidado de Deus com todos nós da nossa casa. Quando a gente tem um relacionamento. Deus não nos frustra, né? Deus está sempre com a mão dele estendida, né? Não que as coisas não venham acontecer, né? Como a gente sabe, né? Tempestade vem, problemas vêm. Mas quando a gente está com Deus, Deus nos dá estratégia, nos dá saída, nos fortalece, nos levanta, sabe? Toma pelas mãos, muitas vezes carrega a gente pelo colo. Mas isso quando a gente tem um bom relacionamento com Deus. Porque Deus sabe o que passa no nosso coração. Deus sabe o quanto nós somos capazes de suportar, né, todas as coisas. Aí o versículo 4 diz assim: Ora, o rei falava a Geazi, servo do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, pois as grandes obras que Eliseu tem feito. Eliseu estava lá? Não, Eliseu não estava lá. Estava o servo, né? E ela volta a falar ao rei. Antes da mulher entrar, o rei pede para Geazi contar a história. E qual foi justamente a história que Geazi conta, né? Começa a contar, justamente, né? E aí a gente vê que começa a contar a história de quem? Daquela mulher que construiu um cômodo, que Eliseu orou, ela teve um filho. O filho, depois de um tempo, veio a falecer e ele ressuscitou, né? Eliseu ressuscitou aquela criança. Aí vê justamente essa história. E aí quem aparece? Né? Aparece a mulher. Aparece a mulher para conversar com o rei, querendo a restituição de toda a terra dela, das propriedades dela. Aí 2 Reis 8,6 diz assim: E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um oficial dizendo: Faze-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Você entende a segurança de estar num relacionamento sólido com Deus? Hoje tem pessoas, por qualquer motivo, querem ir embora. A música é muito alta, vou embora. O ar-condicionado está ligado, está frio, está ruim. Se está desligado, está quente demais. A bateria é muito alta, dói os ouvidos.
E se não tem bateria, parece um velório. Então não dá para entender as pessoas. Aprendi que meu relacionamento com Deus deve crescer muito. Vi muitos começarem comigo, mas onde estão? Né? De quando eu entrei na igreja, muitas pessoas esteve na caminhada, mas de repente simplesmente desapareceu. Cadê fulano? Cadê fulana? Cadê Beltrano? Cadê? Ah, tá no mundão, caiu, foi embora, decepcionou. Ah, não gostou de fulano, ah, brigou com Beltrano. O caminho com Deus é igual. Plantar uma árvore em um terreno arenoso. É mais fácil plantar, pois não precisa de esforço para cavar. E uma árvore em um solo firme. Ambas, se a gente for ver, vão crescer, seja no firme, seja no arenoso. Mas a tempestade da vida virão. E o que foi plantado em terreno arenoso não se sustentará. Mas a outra poderá perder as suas folhas, perder parte dos seus galhos, mas não tombará, pois está firme. Deus renova as nossas forças. Mantenha um relacionamento sólido com Deus. Essa é a mensagem que eu deixo com os irmãos, com as irmãs, que vocês possam estar refletindo sobre isso. Qual tipo de relacionamento você tem tido com o Senhor? Qual tipo de relacionamento que você tem estado com o Senhor? Esse ano de 2020 passou, muitas tribulações, muito medo, muita angústia, muita tristeza, muita ansiedade, mas que você venha refletir para esse ano de 2021 que está para chegar aí. Qual relacionamento? Qual tem sido o seu relacionamento? Nunca é tarde, irmão e irmã, para começar um relacionamento com o Senhor. A gente viu aí um exemplo muito claro. Quantas pessoas começaram a ler a Bíblia por inteiro? Praticamente 10 meses, aí, 11 meses. Quantas pessoas começaram? Quantas desistiram? E muitos nós vimos aí também que falaram, deram testemunho, li vários, que não acompanharam. A leitura deveria ser: irmão, minha irmã, coloque esse propósito, finalize esse propósito, não largue. Mesmo que você não terminou, não largue. Continue, Tenha um relacionamento com Deus. Tenha um profundo relacionamento com Deus. Porque não tem outro. Literatura pode dar uma direção, mas não tem outra literatura que se não for a palavra do Senhor, para que você venha se relacionar. A palavra é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de 2 gumes, que faz divisão entre o espírito e a alma, juntas e medulas. Essa palavra, ela é eficaz. Quanto mais nós nos relacionarmos com ela, mais teremos liberdade com o Senhor. Mais o Senhor agirá nas nossas vidas. E mais relacionamento profundo nós teremos com o Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos dá a graça dEle. E nos dá a paz dEle sobre as nossas vidas. Estamos fazendo uma oração. Está fazendo uma oração de intercessão também. Senhor, nós colocamos nossas vidas diante de Ti, Senhor, diante da Tua face, diante do Teu altar. Tu conhece o nosso interior, Tu conhece as nossas vidas, Tu conhece o nosso coração. Ó Pai, nos fortalece o nosso caminhar, fortalece as nossas mãos, fortalece os nossos artérios vacilantes, ó Pai. Que a Tua mão poderosa, a Tua palavra poderosa venha nos sustentar, venha nos dar graça e venha nos dirigir. Que Teu Espírito Santo possa continuar falando nos nossos corações. Pai, se eu deixei de falar alguma coisa, que Teu Espírito Santo venha falar, venha complementar os corações. Pedimos também, Senhor, por todos esses pedidos de oração, Tu possa derramar ricas bênçãos e dar a Tua paz, dar a Tua alegria. Nós repreendemos toda enfermidade, toda doença, Pai, põe a Sua mão poderosa sobre cada vida, Pai, que está clamando nesse momento. Tu possa inclinar os ouvidos, estender a Tua mão, Senhor, desfazer todo o mal, em nome de Jesus. Em nome de Jesus também te agradeço a oportunidade, ó Pai, pela Tua palavra.
Te agradeço também por esse ano, Senhor, pela tua mão poderosa, ter nos guardado, ter sustentado a tua igreja, ter abençoado, Senhor, a cada pessoa. Em nome de Jesus, que eu te louvo e adoro a ti, Senhor. Amém. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe, irmãos. Foi um prazer. Que Deus visite grandiosamente o seu lar, né, a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Já fomos abençoados pela palavra e que o Senhor continue abençoando a sua vida, Silvano, você, a Sandra, toda a sua família, e que Deus continue te usando para falar com a igreja. Eu quero ainda compartilhar um texto com os irmãos que está lá em Salmo capítulo 71, versos de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável em que sempre me acolha. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel, pois tu és a minha esperança. Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado, desde o meu nascimento, do ventre materno. Tu me tiraste, tu és motivo para os meus louvores constantemente. Amém. Glórias a Deus. Oremos então, encerrando assim o nosso culto. Querido Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor falou conosco nesta noite, Senhor. Obrigado porque o Senhor usou o teu servo para falar com a tua igreja. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus presente nas nossas vidas. Senhor, nós queremos ainda interceder pelos que sofrem, Senhor. Tem misericórdia daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão doentes. Senhor, alcança os lares que estão passando por dificuldades, Senhor. Providencia o trabalho para os que estão desempregados, dá saúde para os que estão doentes, Senhor. Em nome de Jesus é que nós clamamos. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Recebei a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós e com todo o povo de Deus que está espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, beijo a todos, forte abraço e tchau. Até o nosso próximo encontro. Tchau.